Hoje vamos falar sobre aluguel de imóvel comercial e os direitos de renovação. Você sabe a diferença do aluguel residencial para o não residencial? O que é importante observar? Fica com a gente até o fim e aprenda um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e já ativa as notificações para acompanhar o conteúdo. O aluguel comercial, ele guarda algumas semelhanças com o residencial apenas no tocante a algumas questões mais essenciais. Por exemplo, o locador precisa entregar o imóvel apto à atividade a ser realizada e o locatário tem o dever de zelar pelo bem como se seu fosse e de pagar os aluguéis em dia. Mas mesmo nesses aspectos mais básicos, o aluguel comercial já tem algumas diferenças significativas. Por exemplo, quando a gente aluga uma casa para moradia, o imóvel precisa estar estruturalmente íntegro e as instalações elétrica e hidráulica precisam estar em ordem, o que também acontece no comercial. No entanto, quando se fala em moradia, algumas coisas são mais criteriosas. Por exemplo, ninguém quer fazer reformas profundas para se mudar, então é preciso que o piso esteja em bom estado, as instalações não exijam grandes mudanças. Já no comercial, o inquilino vai ter a tendência de adaptar o imóvel à sua atividade, de forma que os ajustes normalmente ficam a cargo dele, a não ser que seja algum contrato atípico, como o Build to Suit, mas a gente fala sobre isso em um outro episódio. É óbvio que, em geral, precisa haver ordem e adequação, mas a preocupação com quantidade de pontos de luz e tomadas, adequação à carga, um ponto hidráulico aqui ou ali, é muito menor no contrato comercial, já que o imóvel usualmente vai ser adaptado. Mesmo a condição do piso frequentemente é menos requisitada, já que reformas adaptativas, como dito, são muito mais comuns. É claro que tudo precisa estar bem arregimentado em contrato, e é até mais importante um contrato bem redigido, já que há muitas peculiaridades. No entanto, do ponto de vista do estado da coisa, fica mais prático para o locador. Em geral, o contrato de locação não residencial ele é menos restrito pela lei, mas não significa que tudo é permitido. Aliás, no Brasil, a regra geral é que a liberdade de contratar seja sempre limitada de alguma forma pela legislação. Logo, todo cuidado é pouco com algumas cobranças que são proibidas aos locatários residenciais, porque podem também ser aos comerciais, mesmo porque há certas restrições legais que são aplicáveis especialmente em cláusulas que visam a renovação e inclusive dependendo do tipo de inquilino. Sobre isso, ao contrário do que acontece com o aluguel residencial, o comercial não exige prazo mínimo. Na verdade, o mecanismo é até meio que invertido do ponto de vista da lógica contratual. É que a questão de tempo, nesse caso, está associada a algo que chamamos de fundo de comércio. Quando um inquilino monta seu negócio naquele ponto, ele estabelece presença, cria marca, gera mercado e fluxo, cria a clientela. Ao longo do tempo, isso produz direitos. É nesse ponto que precisa haver cautela, tanto do locador como do locatário. A lei do inquilinato garante o direito à renovação compulsória, mas 3 requisitos precisam se concretizar. O primeiro é o contrato escrito e com prazo definido. O segundo é que o contrato a renovar tem que ter no mínimo 5 anos de duração ou o período sucessivo dos contratos tem que atingir esse tempo. O terceiro é que haja exploração da mesma atividade pelo período mínimo de 3 anos no mesmo lugar. Sobre esse terceiro quesito, vale observar que se a mesma pessoa aluga um determinado imóvel para fins comerciais, mas, por exemplo, passa 2 anos com uma loja de roupa, depois muda para salão de beleza, mas aí depois de 2 anos acaba abrindo uma papelaria. Veja que o terceiro requisito não se concretizou, porque apesar de o mesmo contrato ter sido mantido por 5 anos, a atividade mudou 3 vezes
e acabou não se concluindo o tempo mínimo legal e presumido para a formação do fundo de comércio. Seria diferente, por exemplo, se, na hipótese, a pessoa tivesse passado, por exemplo, 1 ano e meio com a loja de roupa e depois abriu o salão pelo restante do tempo até o tempo da renovação. Por fim, uma última questão e também muito importante é que, embora exista o direito à renovação compulsória, a ação judicial, que é a ação renovatória, tem de ser proposta no período de 1 ano a 6 meses antes do fim do contrato. Se esse prazo não for respeitado, o direito se perde, começa a contar tudo de novo. Como dissemos em outros momentos, o contrato de locação ele é cheio de surpresas e nuances. Por isso, você deve procurar um advogado para lhe ajudar, de preferência desde a negociação. Além disso, no caso dos contratos de locação comercial, ter um advogado que acompanhe a execução do contrato é bem mais importante, pois há questões mais específicas que ele vai ajudar a observar até para evitar o perecimento do direito. Eu sou Daniel Sotero e você assistiu mais um episódio do canal Leis e Notas, um espaço criado para falarmos sobre direito de uma forma clara, ética e responsável e como ele se conecta com a sua vida. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like e coloca as dúvidas aí nos comentários e não deixa de sugerir temas para tratarmos aqui. Até a próxima!